legal, gostei desse. Vamos ver um filtro. Para eu ficar mais apresentável para vocês. Um monte de filtro aqui que não está funcionando. Nossa, isso é demais. Jornada sistêmica. Êxito na vida. Fixar comentário. Oi, Claudinha. Tudo bem? Oi, Sabrina, bem-vindas. Eu tava aqui procurando um filtro para ficar mais apresentável para vocês, porque ninguém merece essa cara amassada. Matheus, bem-vindo. Quanto tempo? Que legal. Esse é a primeira live da série Jornada Sistêmica, com o título Êxito na Vida. E eu quis começar 2021 com o pé direito, sendo contribuição para vocês, com o que eu tenho aprendido, com o que eu tenho utilizado na minha vida. Eu acredito que os últimos anos estão pedindo essa expansão da consciência, né, em todos os sentidos. E expandir consciência, no meu ponto de vista, é olhar para as nossas sombras, né? E compreendê-las e aceitá-las e nos tornarmos pessoas melhores conosco mesmo, com os nossos familiares, com os nossos ancestrais. E a partir daí tudo começa a fluir melhor. Relacionamento, dinheiro, trabalho, né? Então, assim, eu criei a Jornada Sistêmica, onde eu vou trazer o conhecimento da constelação familiar. Deixa eu fechar aqui meu WhatsApp. E criei a Jornada do Ser, onde eu vou trazer meditação, Diksha, Theta Healing, Yoga, né? Eu ainda não tenho as datas fixas, mas eu vou estar sempre botando no story. Eu tenho uma linha de transmissão no WhatsApp, quem quiser entrar pede que eu adiciono, e eu sempre, antes de entrar aqui, eu mando lá, né, porque a minha agenda ela não é fixa, né, então fica difícil. Soninha, bem-vinda. Marco Helênio, bem-vindo, boa tarde, que legal, quanta gente boa, que saudade de vocês. Então, assim, eu ainda não tenho uma data fixa, mas eu sei que é importante para vocês, né? Saber que toda segunda, 10 horas da manhã tem yoga, toda terça, 6 horas tem a constelação, enfim. Eu prometo que eu vou tentar, mas por enquanto eu coloco no feed, coloco no story e tem essa lista de transmissão. Quem quiser entrar, lá eu coloco os cursos, coloco as lives, até as programadas e as não programadas, né? E essa primeira live eu escolhi êxito na vida. Quem não quer ter êxito na vida, não é verdade? E êxito na vida engloba tudo. Não engloba só o sucesso, o dinheiro, você ser bem sucedido na sua carreira. Engloba você ter um bom relacionamento com seus familiares, com seus filhos, com a sua mãe, com seu pai. Pelo menos bem resolvido, né, gente? Aqui dentro. Né? Porque cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua história, e realmente existem filhos que, embora tenham, a partir de um processo terapêutico, tomado seus pais no coração, conseguem ser gratos pela vida. Algumas experiências foram bem traumáticas e geraram muito sofrimento, né?
Então a pessoa reconhece a fragilidade, o jeito de ser dos pais, compreende tudo como foi, aceita, mas não a ponto de ter uma relação mais amorosa, trazer para morar junto, abraçar, beijar, enfim, né? E tá tudo bem assim. Cada um tem uma história, cada um tem um ritmo, né? O processo de expansão de consciência e de cura das suas feridas, cada um tem um tempo e tá tudo bem. O importante é não jogar para baixo do tapete e fugir da sua própria história, né? Fugir da sua sombra, porque isso sim vai gerar sintoma e vai trazer maiores dificuldades, não só a nível de saúde, mas de prosperidade, de relacionamento afetivo, né? Muita gente tem problema de escassez financeira, de não conseguir acabar seus projetos, de não conseguir ficar muito tempo num relacionamento afetivo, né? Ou a própria pessoa ali, parece que dá um tempo, assim, sei lá, 6 meses, um ano e meio, a pessoa sai do relacionamento. Quando vai ver, ela saiu de todos os relacionamentos, sabe? É um padrão repetitivo. Então a gente tem que olhar para isso. Ou então, assim, a pessoa vai passar por uma mudança na vida, uma mudança de trabalho, uma mudança de casa. As crianças, às vezes, simplesmente uma mudança de ano, passou de ano, né? Vai para uma série nova, com professores novos, com coleguinhas novos, ela fica muito ansiosa, ela sofre, né? Tem criança que fica doente, que tem diarreia, que vomita, tem febre. Isso pode ter uma origem no que a gente vai falar hoje, que é a primeira experiência do nascimento. Isso vai gerar consequências até a vida adulta. E aí a gente tem a oportunidade de olhar para isso numa constelação familiar, por exemplo. Tem outras formas de olhar para isso. Gente, eu tô no quarto da minha filha, tá? Por isso esse cartaz aqui. Eu tô aqui roubando o ar-condicionado dela, que tá muito calor. Então, assim, esses registros traumáticos que podem ter acontecido no parto e no pós-parto, eles têm efeitos na nossa vida adulta, que pode ser insegurança, pode ser depressão, pode ser a própria procrastinação, pode ser essa dificuldade de concluir o projeto, seja ele qual for. A pessoa começa uma coisa e larga, pega outra, larga, ou então não consegue concluir uma formação, né, uma faculdade, seja lá o que for, e ela não sabe por quê. E aí isso vai gerar problema de autoestima, pode gerar somatização no corpo, fazendo uma série de doenças, e ela simplesmente não sabe por quê. E aí vem os rótulos, os familiares começam a falar que a pessoa é preguiçosa, que a pessoa é azarada, e aí a coisa vai ficando cada vez mais difícil, né? E aí quando você cansa de sofrer e resolve olhar, né, gente, porque a gente tem uma dimensão externa, que são as ações que a gente faz no externo. Por exemplo, eu tô aqui, eu resolvi fazer essa live, que faz parte de um projeto de lives, que é a Jornada Sistêmica, porque eu queria ser contribuição e passar para vocês o que eu venho estudando, aprendendo e aplicando na minha vida, na vida dos alunos e dos clientes. Então, eu escolhi esse assunto, êxito na vida. Eu fiz um pequeno resumo para não me perder, porque eu sou dessas, eu começo a falar e me perco. Oi, Aline, bem-vinda, saudade. E tô aqui, né, falando com vocês na live. Então isso faz parte do âmbito da dimensão externa. Existe a dimensão interna, que são as minhas emoções, os meus pensamentos, as ideias que eu tive, a capacidade de organizar os meus pensamentos com a minha ação externa, né? E tem a dimensão do invisível, que é isso que a gente vai falar hoje. As consequências da experiência do nascimento. Quais são essas consequências, né? Como que elas podem nos ajudar ou nos atrapalhar? E é isso que se trata também da constelação familiar. Quando a gente abre uma constelação familiar,
para ver o que está ali em injeção da vida da pessoa, o que está atrapalhando os relacionamentos da pessoa, o que está atrapalhando ela conseguir uma promoção, ou ela se formar, ou ela vencer mesmo uma depressão, uma crise de pânico, né? Isso às vezes é da ordem do invisível, né? As experiências simbólicas que ficaram registradas no nosso inconsciente, elas são da dimensão do invisível. Então a gente tem, quando a gente quer resolver uma situação na nossa vida, quando a gente quer melhorar, quando a gente quer expandir a consciência, a gente tem que olhar para essas 3 dimensões e tem que ajustá-las, tem que estar equilibradas para que a gente tenha um bom resultado. Gente, tá muito acelerado? Tá muito rápido? Vocês estão conseguindo entender? Falem comigo, por favor. Eu vou tentar desacelerar, tô aceleradona. Então, eu me inspirei no livro do Bert Hellinger, Êxito na Vida, Êxito na Profissão. Eu ia trazer ele aqui para mostrar para vocês, mas eu esqueci. É um livro bem fininho, bem interessante, que logo nos primeiros capítulos ele fala de 2 movimentos fundamentais no início da nossa vida que vão determinar o nosso êxito na vida, que é exatamente tudo isso que eu falei aí. Não é só profissão e dinheiro, não, mas é casamento, namoro, relacionamento com os amigos, etc, 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 tá? E o primeiro movimento é o do nascimento. Aí ele dá um exemplo assim: quando o neném está na barriga da mãe, ele está num ambiente ótimo, né? Se for uma mãe saudável, se for uma gestação saudável, ele tem o alimento adequado, sem fazer força, né? Ele tem a própria respiração, também sem fazer força, pelo cordão umbilical. Ele tem a temperatura ideal, ele tem a proteção, ele está num ambiente extremamente protegido, e ele fica ali 9 meses, né, nesse ambiente. E um belo dia ele é convidado a sair desse ambiente, a nascer. E o corpo começa a fazer um movimento natural para expulsar o neném dali. Vambora, tá na hora de sair da sua zona de conforto, chegou a sua hora. E até então o bebê estava de forma passiva no ventre da mãe. A partir desse movimento do corpo de expelir o bebê, já não é tão passivo assim. Ele tem que fazer um movimento para sair, para chegar até o canal do parto, para atravessar o canal do parto, né? Para sair da vagina da mãe e depois para a primeira respiração e toda aquela adaptação com o alimento, com temperatura, com luminosidade, tá? Então alguns autores falam do nascimento como uma experiência traumática para o bebê. Vocês imaginem que as nossas ancestrais, a maioria passou pelo parto, vamos botar das nossas vós para trás, né? Passaram pelo parto normal. A gente sabe que algumas crianças morreram, que algumas mães morreram no parto, né? Com intercorrências aí, com problemas na hora do nascimento. Mas sempre foi assim e é assim na natureza, né? Com o advento da hospitalização do parto, com o avanço da medicina, que é um processo natural, a partir dos estudos da obstetrícia, né? Houve um período da obstetrícia que eles pensaram ser melhor para a mulher e ser melhor para o bebê nascer nos hospitais, com uma condição de higiene, com procedimentos específicos para evitar a morte da mãe, a morte do bebê, enfim, né? Aí depois veio o advento da cesariana
E aí, chegando assim nos tempos contemporâneos, a gente pode pensar que existem outros atravessamentos também, né? Não só nesse pensamento médico científico de que uma cesariana ela é mais segura para ambos, mas também na praticidade disso, por exemplo, e tá tudo bem também, são escolhas, tá, gente? Eu não tô aqui levantando críticas, não. Eu tô trazendo situações pra gente pensar, tá? Não deixa de ser mais confortável para uma equipe médica ele agendar as cesarianas. Você sabe que a participação do médico numa cesariana ela é rápida, né? Quem faz a sutura, quem faz a pré-cesariana é uma equipe, né? São os enfermeiros, anestesistas. Então, assim, o trabalho fica dividido. Então, o médico vai lá, faz a parte dele, vai embora para uma outra cesárea, para um outro procedimento, para uma viagem, para as férias, seja lá o que for. O anestesista, a mesma coisa, ele acompanha até ali o tempo que ele tem que ficar, depois ele vai para um outro trabalho, né? Então isso traz um dinamismo, né? E traz também um retorno financeiro melhor, né? Enfim, porque ele vai fazer mais cesariana, porque é mais rápido, do que mais partos normais. Num parto normal, gente, pode no mínimo 12 horas, né? Quer dizer, no mínimo não, né? Porque eu tenho... A prima da minha filha nasceu indo pro hospital. A criança foi cuspida. Mas, em média, 8, 12 horas, até um pouquinho mais, né? Então, toma mais tempo de internação ou na casa de parto, ou no hospital, porque os hospitais hoje estão aceitando partos humanizados, e mais tempo da equipe médica, né? Mas assim, o ponto que eu queria trazer para refletir é que se sempre na história da humanidade a mulher teve parto normal, com mais êxito do que fracasso, né? E no meio animal também é assim. A partir do momento que isso vira na história, há um desempoderamento da força do feminino, da ancestralidade do feminino, sabe? Isso é um assunto muito interessante, não é bem o assunto dessa live, mas eu achei importante fazer essa introdução. Numa outra live eu posso trazer mais profundamente, falando do renascimento sistêmico, que é um movimento que a gente faz dentro da constelação de reviver o parto da pessoa, do cliente. É um trabalho muito lindo. Então, as experiências vivenciadas na hora do parto vão ficar registradas no inconsciente da pessoa e vão promover efeitos durante todo o desenvolvimento dessa pessoa, não só do bebê, como da criança, como do adolescente, do adulto e do idoso. Isso vai acompanhar. Falhou a conexão, Sônia? O que você perdeu que eu posso repetir? Pra mim aqui tá dando como se estivesse ok. Tá falhando pra todo mundo? Dá um feedback aí, Claudinha. Aline. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou até abrir a porta aqui para ver se melhora a conexão. Para Claudinha tá ok. Soninha, pode ser de repente da sua internet. Bom, mas aí qualquer coisa você fala aí que eu repito, tá? Então, o primeiro movimento que o Bert fala nesse livro é o momento do nascimento, tá? A criança, ela tem que lutar, ela passa a ser ativa pro seu nascimento, né? Para que ele se dê. E isso vai ficar registrado no nosso inconsciente. Então, é claro que a gente tem que ver cada caso separadamente, tá, gente? Tem as individualidades, as singularidades,
Mas digamos que uma pessoa que teve um parto normal, sem intercorrências, né? Foi tudo bem, ela vai passar pela vida dela com menos dificuldade, sabe? Vai ser uma pessoa que vai batalhar pelos objetivos dela, vai batalhar pelos relacionamentos dela, vai batalhar para ter sucesso. Ela vai ao encontro do êxito dela. Ela não vai evitar este movimento, tá? Ela vai ter esta força. Ela passou por essa experiência de fortalecimento que foi o nascimento. Ela foi bem sucedida. Então, para início de conversa, todos nós que estamos vivos já nascemos vitoriosos, tendo um parto normal ou uma cesárea, onde tudo correu bem ou onde tudo foi muito mal, porque nós vivemos, nós sobrevivemos. Então somos todos vitoriosos de antemão. E é muito legal a gente perceber isso, né? E se apropriar dessa força. Caramba, né? Eu venci não só do parto, mas anterior a isso. Você imagina que numa relação sexual o seu pai liberou ali no mínimo 15 milhões de espermatozoides, pode chegar a 300 mil, né? Numa única relação sexual, um único óvulo, né? E você tava lá naquele espermatozoide, naquela corrida lá entre 15 milhões, 300 milhões, e você chegou na frente, cara. Olha só que incrível, né? Então, só por isso aí você já é vitorioso. Então, a partir desse renascimento sistêmico, desse mergulho nesse mundo das constelações, a gente percebe a força que isso tem, né? E eu percebo que o advento da hospitalização, da medicalização, da hospitalização do parto desempoderou as mulheres, em consequência desempoderou os filhos dessas mulheres, tá? Existem estudos, eu anotei até 2 nomes para trazer para vocês. Sandra Rey, ela eu ainda não li nada, eu vou pesquisar. Ela fala num livro como que o nascimento afeta os nossos relacionamentos, tá? E o outro é o Michel Odan, que é um médico, percursor do parto humanizado. Ele é um francês e tem vários artigos, vários documentários, vários livros, inclusive algumas pesquisas relacionando os partos de cesariana ou partos difíceis com o histórico de eu anotei aqui, histórico de suicídio. Foi uma pesquisa realizada num determinado país, se não me engano, a Finlândia, tá? Relacionando esse tipo de parto com suicídio e também com esquizofrenia. Olha que interessante, gente. Eu não posso, foi só uma citação realmente, porque eu não li esses trabalhos ainda, mas eu vou pesquisar, tá? Então, houve esse desempoderamento da mulher e, em consequência, de todos nós que passamos por esse tipo de parto, né? É óbvio que essas experiências, elas têm como ser revistas, né? E a gente pode dar conta numa terapia, numa constelação, numa psicoterapia mais tarde, tá? O importante é trazer a luz para o que está inconsciente, quando isso aparece numa constelação familiar. Então, o primeiro movimento de êxito de todo ser humano é a experiência do nascimento, tá? Aquela criança sai daquele estado passivo e vai para um estado ativo, onde ela tem que colocar força ali nesse movimento de nascimento, que pode ou não ser traumático. O segundo movimento que o Bert fala, fundamental para o êxito na nossa vida, é o movimento em direção à mãe, que nada mais é do tomar a mãe, que vocês escutam tanto falar nas constelações, né? Tomar a mãe. O movimento do bebê em direção à mãe, quando ele busca o olhar da mãe, o investimento da mãe, o amor da mãe,
a nutrição da mãe através do alimento e através do seu olhar, do seu amor, do seu investimento de desejo, né? Isso alimenta a criança. Oi, querida, bem-vinda, Viana. Então, esses movimentos são de dois movimentos fundamentais para que a pessoa tenha êxito na vida. Como eu falei lá atrás, êxito na vida engloba êxito em tudo: relacionamento, profissão, sucesso, tá? Por isso que também tem aquela frase famosa do Bert, que é: o sucesso tem a cara da mãe. Porque a primeira experiência de sucesso de todo ser humano é tomar a vida através do próprio nascimento, né? E de tomar a mãe, a nutrição da mãe, o leite da mãe, a vida da mãe. Oi, Flávia, bem-vinda. Então, esses dois movimentos que a gente deixa esquecido, que a gente não lembra, que a gente não se preocupa em conhecer, são fundamentais para a gente entender sintomas que estão acontecendo hoje com a gente, dificuldades que estão acontecendo hoje nos nossos relacionamentos, ou por que a gente não tem sucesso, né? Enfim, por exemplo, né? Essas experiências, o movimento em direção à mãe, existe uma ruptura que pode acontecer nesse movimento que a gente chama de fluxo de amor interrompido. Vou dar alguns exemplos, né, do que pode ser isso. A mãe que morre no parto, né, então a criança fica privada desse contato. Uma mãe que num determinado período da primeira infância ela tem que ser internada e ela fica separada da criança. Uma mãe que não está presente emocionalmente por estar comprometida, por exemplo, com uma doença mental, uma crise esquizofrênica ou uma depressão muito grave. Aquela mãe não está presente para aquele filho, para aquele bebê. E ele sente isso violentamente. A gente chama isso de fluxo de amor interrompido. Naquele período, naquele recorte de tempo, a mãe não esteve disponível. O amor da mãe não esteve disponível porque ela estava em sofrimento. A alma dela olhava para uma outra direção, né? E isso tudo a gente consegue perceber nas constelações familiares, né? Então, isso traz alívio, isso traz... O alívio vem da compreensão da nossa história. Porque a nossa mente conta a história o tempo todo. As pessoas contam histórias o tempo todo que a gente nem sabe se aconteceu, né? Como que eu vou falar: minha mãe não esteve presente dos meus 3 meses aos meus 2 anos. Ela não me amou, ela me abandonou. Gente, eu escutei isso dela, sabe? Eu tenho lembranças conscientes disso. Então, assim, quando você vai investigar, a mãe estava internada num hospital psiquiátrico, sabe? Então não foi falta de amor, né? Foi uma outra história. E ficar sabendo dessa história, como ela aconteceu, e aceitar como ela aconteceu, traz esse alívio, traz essa cura. Porque enquanto a gente não aceita a nossa história, a gente não é inteiro. Enquanto a gente não toma pai e mãe, quando a gente não consegue ser gratos, entender a importância do que eles deram pra gente, que é a nossa vida, a gente não é inteiro, porque a gente é 50% a genética do pai, 50% a genética da mãe. Então a gente tem o pai e a mãe dentro da gente. É muito comum uma pessoa que não conviveu com o pai ou não conviveu com a mãe, e mais tarde ela tem a oportunidade de conhecer um ou outro, e ela vê que ela se parece não só fisicamente, mas no jeito de falar, no jeito de andar, ou nas escolhas que ela fez na vida, na escolha profissional, e no entanto ela nunca conviveu com aquele pai ou com aquela mãe. Para você ver como isso tem força, né? Essa carga genética, essa carga também
energética que a gente recebe dos nossos pais. Então, o fluxo de amor interrompido, ele tem consequências graves, eu diria. Pode ter consequências graves, né? E a gente nem sempre se dá conta que foi isso, né? Então, assim, um fluxo de amor interrompido, que simplesmente pode ser a mãe não estar disponível afetivamente, por exemplo, uma mãe que estava... que durante a amamentação teve uma depressão pós-parto, ou vivia uma relação com o pai do seu filho muito conturbada, né? Com dependente químico, com brigas, com ameaça de morte, etc. Essa mãe ela não vai conseguir estar 100% com o seu filho na hora de amamentar, sabe? Ela vai estar sendo sempre invadida por uma sensação de medo, e isso vai passar para a criança, né? Tudo que a mãe vive, pensa e sente na gestação, na amamentação, passa para a criança, e depois também. A criança, ela não entende só a comunicação verbal, não, gente. Tem uma série de outras comunicações, né, não simbólicas, não verbais, que a criança percebe, né? Então, assim, eu vejo muito casal que já não se ama como homem e mulher, que não vive um casamento feliz, mas fica junto por causa dos filhos ainda menores de idade, pequenos, né? Eles não sabem o erro que eles estão fazendo, porque a criança, ela capta tudo, né? E ela, quando tiver na vida adulta, ela pode repetir um relacionamento igual dos pais, mesmo sem ter tido uma única informação verbal sobre como esse casamento era ruim. Podia ser aquele casamento de fachada, né? Mas a alma sabe, a alma sempre sabe. Então, assim, algumas das consequências do fluxo do amor interrompido pode ser ansiedade, muita ansiedade, principalmente ansiedade de separação, que é exatamente isso, né? A criança foi separada da mãe. Então, toda vez que esse adulto tiver na iminência de uma separação, mesmo que temporária, o marido vai viajar, a mulher vai viajar, né? Ou eu vou fazer uma viagem a trabalho, começa a ficar ansiosa, aquela angústia, aquele medo que você não sabe, tá tudo sob controle, passagem, avião, hotel, translado, tá tudo ok, né? Ou o companheiro ou a companheira vai viajar, vai ficar só 3 dias fora, vocês vão continuar se falando, videochamada, mas a pessoa tá ali naquele sofrimento, naquela angústia, naquele medo, que ela não entende porque é exatamente essa angústia de separação vivenciada na infância pelo bebê. Bem-vinda, Vivian. Que ela vai estar acessando do inconsciente dela, vai fazer um link, a experiência do agora faz um link com essa experiência que está inconsciente, registrada como um trauma, e a pessoa entra nesse sofrimento da angústia de separação através dessa ansiedade. Crises de pânico também, por exemplo, experiências que o bebê pode ter tido, né, de medo mesmo, né, de não estar entendendo o que está acontecendo, por exemplo, de estar num quarto escuro, com fome, com frio, né, com a fraldinha sem estar trocada, e os pais brigando no outro quarto, e a criança ficou ali naquele desespero. Ela vive uma sensação de desintegração mesmo, de pânico, e aquilo fica registrado no inconsciente, e mais tarde, quando ela, aqui no presente, na vida externa, ela for confrontada com uma situação de desamparo ou de mudança muito grande, por exemplo, uma separação, ela pode fazer uma crise de pânico. Ela é remetida lá naquela experiência infantil, né? Lá atrás mesmo, quando ela não tem memória consciente nenhuma. Outra consequência do fluxo de amor interrompido pode ser a depressão, né? Especialmente a separação da mãe gera depressão na vida adulta,
E são depressões mais crônicas, onde a pessoa faz tratamento, toma remédio e ela não melhora. E esse adulto com essa depressão crônica, normalmente ele tem muita mágoa da mãe. Ele tem essa ideia de que a mãe não o amou o suficiente, ou a mãe não fez o suficiente por ele, né? E isso dói muito, né? Ele traz esse vazio existencial que ele não consegue preencher com nada, nem com o amor do companheiro, nem com o amor dos filhos, nem com viagem, nem com dinheiro, nem com droga, nem com nada, né? Então, assim, na realidade, o caminho para isso, através das constelações, é ressignificar essa história, é voltar lá naquela cena onde aconteceu esse registro traumático e refazer essa cena. A gente coloca realmente o adulto diante da mãe, o adulto criança diante da mãe daquela época, né? E a gente tem como refazer essa cena de modo que o fluxo de amor volte a fluir da mãe para o filho. E muitas vezes esse fluxo vem se repetindo na ancestralidade dessa mãe, da bisavó para avó, da avó para mãe. Então às vezes a gente tem que ir lá atrás, nessa geração de mulheres, reativando o fluxo de amor, tá? Outro efeito do fluxo de amor interrompido, que é esse, falando do segundo movimento fundamental para o êxito na vida, vai ser exatamente o fracasso nos relacionamentos afetivos, sejam eles amizades ou de amor mesmo, românticos, digamos assim, né? A pessoa ela pode ser muito insegura, a pessoa pode ser muito ciumenta, que o ciúme nada mais é do que o medo da perda, o medo de não ser bom o suficiente, de não ser amado o suficiente, de ser trocado a qualquer momento, né? Então, pode ser uma das consequências do fluxo de amor interrompido. E nos relacionamentos profissionais também, né? A pessoa, às vezes, ela vai evitar aquele movimento em direção à mãe que eu falei do bebê. Ele também é um movimento em direção ao amor, um movimento em direção ao companheiro, um movimento em direção à minha pós-graduação, ao meu doutorado, um movimento em direção à minha profissão, um movimento em direção ao êxito da minha vida. A pessoa, ela vai até um determinado momento e ela trava, exatamente com medo dessa rejeição. Enquanto ela não vai lá atrás e resolve esse fluxo de amor interrompido, esse primeiro movimento em direção à mãe, e ela não consegue entender o que aconteceu, resolver isso, vai ficar repetindo na vida, né, pontualmente, ou na profissão, ou nos relacionamentos afetivos, ou com crise de ansiedade, ou com depressão, tá? Então a gente tem que ir lá atrás, ver o que aconteceu, resolver isso, para que a pessoa possa destravar na vida dela, né? Tanto profissionalmente como afetivamente. E o movimento em direção à mãe, gente, nada mais é do que um movimento em direção à própria vida. Então, se eu não tomei a minha mãe por algum motivo lá atrás, que podem ser esses que eu falei, esses dois movimentos, experiências do parto ou do movimento em direção à mãe, do fluxo interrompido, como é que eu vou ter êxito na minha vida? Eu vou ser uma pessoa que eu estou sempre lutando, nadando e morrendo na praia. Sabe aquela pessoa, poxa, nada dá certo pra mim, eu não consigo ser feliz, sabe? Meus relacionamentos não são duradouros, ou então quando eu tô para conseguir alguma coisa, aquilo se esvai pelos meus dedos. Então, assim, isso é algo do âmbito da dimensão do invisível que a gente pode investigar através da constelação familiar. Então eu falei da insegurança, falei da depressão, falta de êxito nos relacionamentos e na vida. Deixa eu ver o que mais. Tá,
eu vou falar agora, então, eu já falei que a mãe é a cara do sucesso, né? Exatamente por isso, porque ela que nos dá a vida, não só ela, mas o pai. Mas a mãe, gente, ela tem, vamos combinar, um papel um pouquinho maior aí nisso, não é verdade? O pai do espermatozoide, se for um pai presente, vai participar de toda a criação do filho, maravilha. Mas a mãe carrega esse filho 9 meses, passa pelo parto, depois ela tem que nutrir esse filho através da alimentação e muito provavelmente ela vai dar conta desse filho a vida toda, com pai ou sem pai, né? Então, a mãe, ela é muito importante. Tudo que acontece em relação à nossa mãe, como a gente enxerga a nossa mãe, se a gente toma essa mãe, se a gente traz ela para o nosso coração, se a gente aceita ou não como ela é, se a gente critica ou não, se a gente julga ou não, se a gente compara ou não, isso tudo vai ter efeito, gente, na nossa vida, no nosso sucesso, no êxito dos nossos relacionamentos, sabe? Então, eu costumo brincar, porque assim, muito difícil a gente fazer uma constelação que não passe por pai e por mãe. Porque mãe, pai é o princípio de tudo, a gente veio deles, se não fossem eles, a gente não estava aqui, né? Então assim, quanto mais cedo você se der conta disso e você resolver olhar para isso e resolver, né? Vou resolver isso por você, né? Nem por eles só. É claro que todo mundo é beneficiado quando você toma pai e mãe, quando você olha para sua ancestralidade, você reconhece que você veio dali, né? Você escolhe honrar aquela ancestralidade, honrar a sua história, porque, gente, por pior que tenham sido as coisas, os seus ancestrais tenham tido histórias muito difíceis, né? Como alguns imigrantes, indígenas, quilombolas, negros, enfim, a gente sabe que algumas pessoas têm histórias trágicas na família. Enquanto a gente não olha para isso e fala assim, isso é do meu sistema, foi assim que as coisas aconteceram, e a gente não fica em paz com isso, a gente não consegue olhar para frente, a gente não vai conseguir esse tal desse êxito na vida. O êxito na vida, ele vem da gente fazer as pazes com a nossa história, com os nossos antepassados, com os nossos pais. Então, se é difícil para você, procura terapia. Vai um passinho de cada vez, sabe? Porque através da terapia, através da constelação, Teta Healing, tantas outras, você vai expandindo a consciência. O que é expandir a consciência se não expandir o olhar, trazer compreensão, trazer luz para uma área que você não estava enxergando muito bem, que estava ali na penumbra, na escuridão, sabe? E isso tudo é um processo, leva um tempo. Tem gente que consegue fazer isso numa constelação, numa sessão de Teta Healing. Tem gente que vai levar 3, 5, 10 meses, anos, que não vai ser suficiente a constelação, que vai ter que ir para psicoterapia e para ainda fazer a manutenção disso, e tá tudo bem, tá tudo bem. Mas assim, o mais importante é escolher olhar para isso, sabe? E é libertador, sabe? Você conseguir olhar para o seu pai, para sua mãe, para os seus ancestrais como homens e mulheres comuns, com suas dores, com as suas fragilidades que são próprias do ser humano, com seus erros e acertos, vitórias e fracassos, e saber que você é fruto disso também. Você é fruto de todo o sucesso e de todos os fracassos dos seus ancestrais. Você é uma vitoriosa, um vitorioso, porque passou pelo que você passou. As experiências que você viveu, inclusive as não tão legais, né? Aquelas que doeram,
e que ainda geram sofrimento, elas fizeram de você essa pessoa especial que você é. Ela fez você mais forte. Talvez você não tenha percebido isso ainda, mas as experiências que a gente passa difícil, elas fortalecem a gente, né? E a gente desenvolve também uma coisa chamada empatia, porque você passou por aquela dor. Então, quando você olhar uma pessoa ali do lado sofrendo, você vai ter empatia, sabe? Você não vai fazer pouco caso, vai achar que aquilo é uma bobagem, porque você já passou por aquilo. Então, assim, quando a gente consegue chegar nesse ponto de olhar para os nossos pais, para a nossa ancestralidade, e aceitar a nossa história como ela foi exatamente, né? E saber que aquilo nos fortaleceu, ou melhor, escolher nos fortalecer com essa história e trazer para o peito o sentimento de gratidão, as coisas mudam muito rápido. As coisas começam a fluir na nossa vida, sabe? Porque quando a gente não aceita pai e mãe, quando a gente não aceita a nossa ancestralidade, a gente não está aceitando a vida. A vida está ali, né? Cheia de possibilidades, a vida está acontecendo o tempo todo, cheia de vida. Só que se você está aqui dizendo não para a vida, se eu não estou tomando meu pai e minha mãe, que me deram a vida, eu consequentemente não estou tomando a vida. Não é verdade? Não estou tomando. Então não adianta, sabe? Querer ter sucesso, uau, ficar rico, ter o melhor relacionamento do mundo e tal. Se o relacionamento com teu pai e tua mãe tá uma bosta. Se você não consegue ser grata, se você não consegue honrar, agradecer, se você não consegue ir para um lugar de humildade e falar muito obrigada. Muito obrigada pela vida que vocês me deram. Sabe? Aí você vai falar assim pra mim: não, conheço gente rica, bem sucedida, ou gente casada que não renegou os pais. Você sabe o que passa lá dentro do coração dessa pessoa? Você sabe quais são as dores, os sofrimentos que ele tem, ou quais são os sintomas, as doenças ou as dificuldades que ele tem? A gente não sabe. Hoje em dia a gente tem um mundo de aparência, né? Todo mundo é lindo, todo mundo é próspero nas redes sociais. E na vida real, né? Então, assim, não tem como sair completamente imune quando você diz não para a vida. Se você diz não para a vida vai te dizer não. Se você diz não para o seu pai, para sua mãe, a vida vai te dizer não em algum momento, né? Então, é isso. Acho que hoje eu consegui concluir o que eu queria trazer. Então, assim, só para resumir e fechar, primeira experiência de êxito na nossa vida é o nosso nascimento. Então, a gente está vivo, a gente está aqui, já significa que esse foi o nosso primeiro êxito, independente de como foi nosso parto, né? E o movimento que a gente fez na direção da nossa mãe também vai representar um êxito. E dependendo da experiência de cada um, esse êxito foi 100% ou não, e a gente vai ter que dar conta disso no nosso desenvolvimento, na nossa vida em algum momento. A gente vai olhar e vai falar: aqui não tá legal, aqui podia melhorar. E aí quando a gente começa a investigar, a gente chega lá naquele pontinho lá, nessa relação com a mãe que não tá bem resolvida. E aí fica o meu convite para você olhar para isso. Quem sabe, se você tem a sua mãe viva, o seu pai, você pode ir lá conversar, perguntar como foi seu parto, se foi natural, se foi cesariana, se a sua mãe sofreu muito, se você sofreu muito, se você teve que ficar internado ou se você foi direto para casa, se você teve uma amamentação natural no peito ou não. É interessante, porque aí você vai começar a relacionar esses primeiros desafios, né, de sobrevivência com os desafios que você teve na sua vida. Pode fazer sentido, né? E assim, eu gostaria que vocês já saíssem daqui com esse empoderamento e com essa certeza de que todos vocês são vitoriosos.
Porque vocês, lembrem-se, venceram a corrida de 300 milhões de espermatozoides. Vocês chegaram na frente. Vocês venceram as dificuldades do parto. E mais, vocês venceram tudo que vocês viveram para chegar aqui hoje, estarem me assistindo. Então, todos vocês são vitoriosos. Parabéns. Se apropria dessa força de vida que a mãe de vocês entregou, que o pai de vocês entregou. Agradece, sabe? A gente pode até fazer agora juntos, né? Vamos fechar os olhos, vocês que estão em casa. Ai, obrigada, Soninha, saudade de você. Fecha os olhos, coloca a sua coluna reta, tá? Respira lento e profundamente pelo nariz. E eu quero que você transporte a sua consciência agora lá para dentro da barriga da sua mãe, pro útero, enquanto você ainda era um feto, pequenininho, uma semente dentro da barriga da sua mãe. Você estava lá naquele ambiente acolhedor, confortável, morninho. Não precisava fazer força nenhuma. Você só precisava estar ali. Tudo que você precisou para crescer, saudável, para se desenvolver, a sua mãe te deu através do organismo dela. Fica nessa sensação de conforto. Sente a gratidão de estar nesse ambiente, de se desenvolver nesse ambiente, de ter tudo o que foi necessário para você se desenvolver, e você foi crescendo, virou um bebezinho perfeito, com todos os seus órgãos, dedinhos dos pés, das mãos. Ou não, mesmo que você tenha saído com alguma deficiência, mesmo assim você venceu e tá tudo bem. E aí o corpo começa a te pressionar para baixo, E você, nesse momento, por mais que sinta uma agitação, porque você ainda não tem a noção do que é medo, do que é angústia, você está ali vivendo, a vida está acontecendo e você só sabe que você está sendo empurrado para baixo. E você mergulha nessa experiência. E de repente você está num outro ambiente desafiador, onde você é convidado a abrir o peito e respirar, onde você escuta sons. E é tudo diferente. Mas de repente você sente o calorzinho e um cheiro que é conhecido e um tom de voz também. E é o momento que o médico ou a parteira coloca você no colo da sua mãe. E ela te afaga e fala para você: meu filho, minha filha. Que emoção. O nascimento de um filho é muito emocionante. Quem já passou por essa oportunidade, por essa experiência, sabe. E logo depois, a sua mãe te leva ao seio e te alimenta. A sua primeira experiência.
de ser alimentado e de participar ativamente desse movimento de nutrição. A mãe te oferta a vida através do leite e você suga. E assim você vai crescendo e se desenvolvendo. Independente de como tenha sido o seu parto ou o seu pós-parto ou a sua história com a sua mãe, nesse momento eu quero que você se aproprie dessas duas cenas. A sua vida durante 9 meses dentro do corpo da sua mãe e depois a sua vida nos braços da sua mãe, onde ela te nutriu, te alimentou e só por isso você vingou, você viveu e você está hoje aqui me ouvindo. Então, por hoje, eu quero que você fique com essa força. Muito obrigada por você ter ficado aqui até o final da live. Eu vou deixá-la gravada, vou mandá-la também para o YouTube. Tem um canal no YouTube, Ramona Ferreiro. E até a próxima live. Deixe inscrito embaixo do vídeo da live que eu vou salvar. Como foi para vocês participar, né? Me escutar, quais as fichas caíram, como você está se sentindo, né? Depois dessa pequena visualização, dessa experiência. E vocês podem também deixar sugestão, tá? Para as outras lives. A jornada sistêmica vão ser sempre tópicos da filosofia das constelações familiares. E aí vocês podem sugerir, tá? Dificuldades que vocês têm para eu falar sobre a ótica da constelação. Vocês vão estar contribuindo muito para mim, porque é muita coisa para eu pensar, para eu criar, para eu trazer. Tem muita coisa acontecendo no mundo, eu quero ajudar. Mas é sempre bom poder atender um pedido de um de vocês, né? Assim, quando a pessoa traz algo que ela está vivendo, que ela está precisando de uma orientação. Que eu preciso fazer a segunda parte do Reiki, muito bom. Muito interessante, gratidão. Gratidão a vocês. Até a próxima live. Um beijo, bom final de domingo para vocês, uma boa semana. Beijo. Fica de olho nos stories, tá, gente? Que vai ter mais live e provavelmente deve vir Diksha, Yoga ou meditação aí, tá? Beijo no coração. Até a próxima.